Então vamos falar de China. Já abriu aí, que eu acho que é um assunto que tem chamado muita atenção, pelo menos pelo que a gente vê na nossa audiência. Tudo que a gente tem falado de China recentemente tem atraído muito a audiência. E o que tem por trás esse long em China e até como é que é esse long? A gente, como você repara que eu acabei de falar, a gente está vendido na moeda chinesa. Uhum. Né? Uma posição grande até, que a gente carrega há um pouco mais de um ano. E recentemente, aqui no meados de janeiro, meados de fevereiro, na verdade, a gente montou uma posição comprada em small caps na China, via opções. Né? Pouca gente sabe, mas no começo desse ano, entre janeiro e começo de fevereiro, os índices, o que é comparável do nosso small aqui na China, chegou a cair mais de 25% no ano. Né? E por que isso aconteceu? Porque lá na China, vários bancos, etc., criaram produtos estruturados similares aos nossos COIs aqui, né? E venderam esses produtos para o varejo chinês. Né? E vários desses produtos era aquela renda fixa, assim, não, eu vou te pagar, sei lá, taxa de juros na China é 2, uma conta de padeiro. Eu vou te gerar um retorno de 10, né? E o chinês falou, fechado, comprei. Mas como que você gerava esse retorno? O produto estava vendendo um monte de put fora do dinheiro de índice de small e mid caps na China. E de repente a bolsa veio caindo e algumas dessas puts começaram a entrar no dinheiro e começou a explodir os produtos. Né? Isso gerou um círculo vicioso, né? Uma bola de neve. Inclusive o nome que o mercado dava para esse produto era Snowball. Isso gerou uma mega venda nos índices de small mid caps na China e criou um deslocamento de mercado enorme. Né? E nesse momento, na hora que a gente olhou isso, né, a gente deu uma estudada no mercado e achou maneiras de comprar a reversão desse fenômeno usando calls e usando call spreads, usando estruturas de opções. Uhum. Né? Então o que a gente fez foi, a gente foi lá, gastou um pouco de prêmio para montar uma posição comprada, uma posição pequena de um pouco mais de 1% do fundo, né? Comprada na Bolsa da China porque tinha um movimento técnico que estava fazendo o mercado pular da janela, literalmente. Né? E aí a gente montou essa posição. Não era porque a gente tinha uma visão estrutural que vai ser muito melhor e nada disso. É que a gente viu dentro de um contexto de mercado já muito difícil, né? Na China, a gente viu um movimento técnico que na nossa cabeça estava criando um deslocamento muito, muito grande, e aí a gente se aproveitou disso e para montar uma posição e comprar uma simetria muito grande para cima. Né? Curiosamente, a primeira pessoa que provocou o Luiz e eu para olhar esse trade no detalhe foi o Daniel Goldberg. Né? Isso é um negócio totalmente fora do métier dele, né? Uhum. Mas ele, enfim, estava recebendo informação, falou, vocês já olharam isso? E a gente estava acompanhando, mas não estava acompanhando do detalhe. E na hora que ele chamou a atenção, a gente foi lá e foi olhar no detalhe. E aí a gente falou, tem uma oportunidade aqui. Uhum. Né? Então, isso tem a ver um pouco com o que a gente tenta fazer, né? E o que eu falei no começo, de tentar estar na vanguarda do conhecimento, não só de entender a China muito, muito no detalhe, mas às vezes determinados movimentos técnicos que acontecem nos mercados e oportunidades aparecem não porque você está otimista com a China, mas porque você tem um deslocamento tão grande e se você implementa a posição de uma maneira que você tem pouco para perder, mas muito para ganhar se a coisa volta, acaba sendo muito interessante. Então, esse é um pouco o jeito que a gente tenta investir, né? E por isso que a gente está comprado na Bolsa Chinesa. Né? Num índice que provavelmente ninguém nunca ouviu falar, que é o índice de small caps lá, entendeu? E aí você tem que
putz, tem que operar na hora de Hong Kong, então eu estava operando essas opções, meia-noite, não sei o que lá, mas faz parte do nosso trabalho, às vezes tem que fazer essas coisas. Mas dando um passo para trás, assim, a nossa visão estrutural para a China não é uma visão positiva, é uma visão negativa. Uhum. O que eu acho que é o desafio, eu acho que tem 2 desafios em relação a isso. Como tudo, e eu falei agora há pouco, né, eu acho que nós, analistas e pessoas do mercado, etc., a gente tem esse perigoso hábito de extrapolar demais as tendências, né? Então você pode ser, assim, é plenamente possível de acontecer que a China esteja numa tendência estrutural muito negativa, que é mais ou menos o que eu acho que está mesmo, e tem um ano positivo, porque resolveram dar mais estímulo ou basicamente impediram que as pessoas vendessem ativos chineses, né? Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, o regulador chinês, né, digamos a CVM, chegou para B3 equivalente, vai para as bolsas, e falaram que determinados fundos quantis não podem mais vender. Oi? Como é que é? Não pode vender. Tipo, você tem um portfólio de, sei lá, 100 papéis, e, né, esses caras operam em frequência super alta, não pode vender. Então, mas... E aí, faz o quê? Entendeu? Então, se você não pode vender, o que acontece? O mercado sobe. Então, tem assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não se contar histórias que são estruturalmente negativas, né? E o episódio que vocês fizeram aí sobre China foi super interessante. E eu diria que eu concordo com boa parte da tese estrutural, mas às vezes a gente fica muito negativo e aí o preço, né, tem o mau hábito de não concordar com a sua tese estrutural, né? Então, o jeito que a gente está expressando a nossa negatividade com a China é na moeda. Por quê? Porque a moeda é um ativo que o governo controla de tal maneira que o preço dela não expressa, na nossa opinião, quão negativa é a situação econômica subjacente lá, entendeu? Então é mais ou menos mal e mal comparando com o Brasil, né? Na época que a gente tinha o real fixo, né? Ou essencialmente fixo, né? A economia vai deteriorando e a moeda não anda, né? No Brasil, como que se resolvia esse problema, que era um país deficitário em conta corrente na época? Você tinha que levar a taxa de juros na lua, né? E aí você piorava, inclusive, o problema. A China não tem esse problema, porque ela é superavitária. Tem toda uma discussão sobre isso, mas não vamos entrar nela. Mas ela é superavitária em conta corrente. Então ela não precisa do recurso externo para defender sua própria moeda. O que ela fez é fechar totalmente a conta de capital. Então, na nossa cabeça, o renminbi está no preço errado. No mínimo para refletir os desafios macroeconômicos que a própria China tem. Então, e melhor ainda, esse é um trade que dá para fazer e ser pago para esperar. Porque o desafio das apostas negativas contra a China, e a gente aprendeu isso a duras penas em 2015 e 2016, é quando você tem que pagar para continuar no jogo o tempo todo, acaba ficando caro. O governo é maior que você. Qualquer governo é maior que a gente, o governo chinês com certeza é maior que a gente, né? E, by the way, ele muda a regra do jogo no meio do caminho, entendeu? Mas hoje, apostar contra a moeda chinesa é um trade de cargo positivo. Então, beleza. Lá, vai sendo pago para esperar. Até o dia que ou o governo permite que a moeda convirja para o valor justo, né? Ou você tem um outro evento, como uma tarifa, no caso, se o Trump ganhar a eleição, ou uma invasão de Taiwan, qualquer outra coisa desse tipo. Cai o catalisador, tá ali, aí o mercado faz o trabalho. Então, é por isso que a gente gosta muito desse trade, porque é um trade que a gente acha que o fundamento estrutural tá muito a nosso favor. A gente acha que tem um gap de preço, de valuation, não estou pagando caro por essa ideia,
ou não estou vendendo uma ação que é barata, né? Como é o caso de ficar short bolsa chinesa. E 3, e talvez mais importante, o tempo joga a meu favor. Eu sou pago para esperar nesse trade, né?